Meus irmãos, um bom dia. Eu estou aproveitando agora a oportunidade que tenho para gravar o texto ou a mensagem que nós teremos oportunidade de ouvir hoje à noite durante o nosso culto de oração. Tá? Eu espero que aquilo que eu não fui capaz de dizer, que Deus complemente no coração de cada um de tal forma que essa reflexão produza o efeito desejado no coração de Deus. O texto que nós utilizamos está no Evangelho de João. É um texto relativamente longo, pois ele começa no versículo 35 e estende-se até o versículo 51, que é o final do capítulo. Por ser uma leitura longa, porém muito conhecida de todos os irmãos, eu quero tomar a liberdade de não fazer essa leitura. Mas peço que os irmãos, se puderem, façam essa leitura oportunamente. Tá? Ela é importante e mesmo muito conhecida, é bom que nós tenhamos oportunidade de ver outra vez. Começa tudo quando Jesus está passando, certamente pela mesma região onde ele foi batizado anteriormente, e ali está João Batista com dois dos seus discípulos, pelo menos a Bíblia cita esses dois, que são André e Simão. E ante a passagem de Jesus, João, como que pregando para os seus discípulos, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. A Bíblia não se ocupa de dar detalhes, mas nos diz que imediatamente esses dois discípulos que até então seguiam João passaram a seguir Jesus. Na sua caminhada que se segue, eles encontram, parece-me que no dia seguinte, eles encontram Felipe. E a mensagem que Jesus transmite a Felipe, ela é muito curta. Se houve algo antes ou se houve algo depois, nós não sabemos, a Bíblia não se ocupa desses detalhes. Mas o que nos diz é que Jesus diz a Felipe: segue-me. E diante disso, estava resolvido. Felipe passa a caminhar com eles. Não tenho dúvida de que a mensagem de Jesus realmente é assim. Quando se ouve, quando ela produz o necessário efeito, a conversão é imediata e seguir Jesus se torna uma tarefa muito fácil. Na continuação, eles têm a oportunidade... uma coisa muito interessante é que na continuação dessa caminhada com o Felipe, se torna um evangelista e ele encontra Natanael e anuncia Jesus. E ao anunciar Jesus, ele diz que Jesus era filho de José, vindo de Nazaré. E aí então acontece uma coisa muito interessante. Natanael diz o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E é uma frase muito estranha, porque a impressão que se dá, ou que se passa, é de que ele está se referindo exclusivamente a Jesus. Mas essa frase é muito preconceituosa, porque Nazaré era uma cidade muito pequena, de onde não tinha surgido nenhum líder expressivo na comunidade, que era só um lugar onde moravam alguns e por onde outros passavam. Era uma cidade que nem sequer tinha sido mencionada nas Escrituras. O Velho Testamento não cita Nazaré. E, portanto, não se esperava que dali surgisse ninguém importante, muito menos que o Redentor da humanidade viesse daquele lugar. Daí a reação de Felipe, a reação de Natanael. Mas ele vai com Felipe até Jesus, e quando ele está chegando, Jesus diz: aí vem um verdadeiro israelita em quem não há dolo.
E quando Felipe chega, ele diz, desculpem, irmãos, quando Natanael chega, ele diz, antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Então Natanael, nesse momento, ele reconhece a divindade de Jesus e rende-se. Meus irmãos, cada um de nós temos a nossa figueira. A figueira é metafórica e ela representa o tempo da nossa vida, o tempo passado em ação na nossa vida. Cada um de nós temos essa figueira. O que nós temos que estar atentos é o que Jesus nos dirá quando nos aproximarmos dele. Ele dirá também, eu te conheço, eu estava contigo embaixo da sua figueira e ouvi tudo quanto lá se passou. Então nós temos hoje que refletir se é embaixo da nossa figueira que nós nos encontramos para conspirar, para atentar contra isso ou aquilo ou contra aquele. Se é embaixo da nossa figueira que nós blasfemamos, se é embaixo da nossa figueira que nós formamos como sendo mais um na roda dos escarnecedores. Enfim, o que se passa embaixo da figueira da nossa vida. Mas também podemos encontrar embaixo da nossa figueira situações como é embaixo dela que nós nos reunimos para ler as Escrituras, é embaixo dela, da nossa figueira, que nós nos reunimos para orar, para cultuar, para engrandecer a Deus e ao seu reino. É embaixo da nossa figueira que nós planejamos o fortalecimento do seu reino sobre a terra. É debaixo da nossa figueira que nós saímos para fazer visitas. É embaixo da nossa figueira que nós estendemos a mão a quem precisa do nosso auxílio, seja de que natureza for. Enfim, a nossa vida também se passa embaixo da figueira. Quando Jesus diz a Natanael que está chegando ali, que está se aproximando um israelita em quem não há dolo, é importante que a gente entenda, meus irmãos, que o dolo é uma figura que aumenta a responsabilidade daquele que comete a transgressão. Quando alguma coisa é feita errada ou está errada porque você não conseguiu prever, porque você não sabia que isso oferecia risco, ou porque você não sabia, ou porque você nunca tinha vivido essa experiência antes, e ela se converteu num fracasso, não deixa de ser um pecado. Mas quando Jesus fala que não há dolo, significa não houve o planejamento para o pecado. Não houve o pecado contumaz, não houve o pecado repetido. E é isso que ele está dizendo. Um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Havia pecados, mas os pecados de Felipe eram culposos. Tá? O pecado não exime ninguém da culpa. A natureza do pecado é que nós podemos planejar pecar, viver em pecado por opção, ou cometer pecados pela nossa circunstância de vida, por uma herança que nós temos na nossa condição. Temos que refletir sobre isso, de tal forma que um dia, quando nós chegarmos à presença de Jesus e ele dissermos: aí vem um servo bom e fiel, em quem não há dolo. Ele poderá dizer: aí vem também aquele que poderia ter sido um servo bom e fiel, mas sempre agiu com dolo. E esse será separado para a condenação eterna. Nós temos que Jesus conhece, nós temos que saber que Jesus conhece a nossa vida em detalhes. Ele está o tempo todo ao nosso lado.
inclusive o tempo que nós passamos embaixo da figueira, que é a figueira da nossa existência. Poderemos ficar orgulhosos de ouvir Jesus dizer o que se passou embaixo da nossa figueira, ou poderemos ficar envergonhados e sermos condenados por tudo quanto se passou embaixo dessa mesma figueira. Não haver dolo significa não haver intenção. Nós vimos ou aprendemos com Paulo, que diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso faço. O que Paulo estava dizendo? É que a condição humana, a condição do pecado imperando na nossa vida, o mal sendo forte, às vezes nos submete. E quando nos submetemos, nós temos que nos reconciliar com Deus. E essa reconciliação, meu irmão, não pode ficar para depois, ela tem que ser feita de imediato. Nós temos que nos arrepender, pedir perdão e no dia seguinte entrarmos embaixo da nossa figueira limpos e puros, com o coração restabelecido na presença de Deus, prometendo não pecar mais, mas se cometermos os nossos pecados, como diz a própria Escritura, que todos pecaram, e nós entendemos que todos continuam pecando, mas a graça de Deus nos redime. Temos que acreditar nisso, temos que agir de forma que a nossa vida dignifique o que acontece à sombra da figueira da nossa existência. Que Deus nos abençoe, que Deus complemente essa palavra no coração de cada um e que ela produza o necessário efeito para a honra e glória do seu reino e do seu nome. Amém.